Meu nome é Laura e quero contar como meu mundo virou de cabeça pra baixo em um único instante. Eu namorava um cara chamado Jake e eu realmente achava que nosso relacionamento era sério. Mas então, um dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Uma garota estava chorando, como se tivesse acabado de ter o coração partido. Ela se apresentou como o ex do Jake e disse que tinha algo para me contar. Segundo ela, Jake saía com várias garotas ao mesmo tempo e só as usava para conseguir o que queria. Eu não fiz nenhuma pergunta, só desliguei e saí correndo de casa. Só havia um pensamento na minha cabeça. Eu precisava ver o Jake e perguntar se aquilo era verdade. Ele morava a 3 quarteirões. Eu estava passando correndo por um pequeno restaurante, onde sempre comíamos batata frita juntos quando, de repente, congelei. Jake estava sentado no restaurante com outra garota. Eles estavam encostados um no outro, rindo juntos. Então ela colocou a mão no ombro dele. Eu não entrei. Não fiz escândalo, nem exigi explicações. Só me virei e fui embora. Meu peito estava tão apertado que eu mal conseguia respirar. Jake começou sua campanha para me reconquistar já no dia seguinte. Ele mandou uma quantidade absurda de flores. Meu pai jogou todas no lixo. Então meu celular começou a vibrar sem parar com mensagens de voz, com a voz mais patética e suplicante possível. Jake insistia que não conhecia aquela garota e que não tinha feito nada errado. Então, um dia, olhei pela janela e vi o Jake parado lá fora. Eu sabia que precisava falar com ele e acabar com aquilo de uma vez por todas. Caso contrário, ele nunca me deixaria em paz. Então eu saí. Chega, me deixe em paz. Laura, por favor, só escuta. Eu não quero ouvir nada. Sai da minha vida. Você ainda vai me ver por muito tempo. Jake foi embora, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça, me deixando com uma sensação estranha. Quando entrei, meu pai disse sem nem tirar os olhos da TV: Eu te disse que ele não prestava. Os dias começaram a se misturar em uma única névoa cinzenta. Eu mal saía de casa. Passava 3 dias sem lavar o cabelo e ficava só olhando pro teto. A depressão me atingiu como uma onda e eu nem tentei voltar à superfície. Minha melhor amiga, Amy, vinha me visitar todos os dias. Ela me contava histórias bobas e tentava me fazer rir, mas tudo que eu queria era afundar no travesseiro. Mesmo assim, Amy se recusava a desistir. Já chega, Laura. Vamos viajar. No começo, eu a ignorei, mas depois comecei a pensar a respeito. No 4º dia tentando me convencer, eu finalmente aceitei. Mas assim que meu pai descobriu, começou a tentar me fazer mudar de ideia. Você ainda é muito nova. Isso pode ser perigoso. Pai, já tenho 17 anos. Vai ficar tudo bem. Meu pai suspirou e desistiu de argumentar. O resort nos recebeu com um cheiro de coco e a brisa salgada do mar. Deixamos as malas no quarto e fomos direto pro bar. Pedimos um suco natural para levantar os ânimos. Um cara chamado Tom trabalhava atrás do balcão. Ele girava a coqueteleira no ar, fazendo tudo com um sorrisinho de canto. Esse suco de laranja tá doce demais. Você errou a receita? Desculpe, vou ter uma conversa séria com a laranja. Ficamos trocando alfinetadas sarcásticas e até que foi divertido. Mas ainda havia um nó no meu estômago que não desaparecia. Amy me arrastava para a praia, me fazia dançar e me levava a cafés. Meu pai ligava todas as noites para saber como eu estava. Eu fingia estar animada, ria ao telefone e dizia para ele não se preocupar. Um dia, enquanto Amy e eu tomávamos sol na praia, um cara veio falar comigo. Começamos a conversar e ele se apresentou como Michael. Quer jogar vôlei? A Amy imediatamente começou a me cutucar com o cotovelo. Vai, dá uma volta com ele. Você vai esquecer o Jake rapidinho. Então eu aceitei. Comecei a sair com o Michael. Fomos a festas barulhentas onde todo mundo pulava na piscina de roupa e tudo. Por um tempo, quase me senti bem de novo. Mas então, de repente, Michael parou de falar comigo. Ele agia como se não me visse, mesmo quando eu assinava pra ele. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido. Mais tarde, Amy, que sempre descobria tudo antes de qualquer outra pessoa, me contou que um homem tinha ido falar com o Michael no hotel, dizendo ser da equipe de segurança do resort. Ele disse que havia recebido uma denúncia sobre o comportamento inadequado do Michael. O homem avisou que, se recebessem outra denúncia, Michael seria banido de toda a rede de resorts. Foi por isso que ele parou de falar comigo. Naquela mesma noite, Jake me ligou de repente. Disse que sentia minha falta, que percebeu o quão idiota tinha sido e que queria ficar comigo porque eu era a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eu ouvi em silêncio, desliguei e o bloqueei de uma vez por todas. Alguns dias depois, quando já estava mais calma e relaxando à beira da piscina com meu suco, outro cara se aproximou e começou a flertar comigo. O nome dele era Aaron. Começamos a conversar. Passamos horas na praia até o pôr do sol, remando nas pranchas, enquanto ele me ensinava a pegar onda. Um dia, Aaron e eu pegamos nossas pranchas de novo e fomos para a água. Mas, de repente, ele ficou completamente pálido. O Aaron gritou e agarrou a perna. Droga, tá queimando. Acho que pisei em alguma coisa. Conseguimos voltar para a areia e eu ajudei a sentar. A perna dele começou a ficar inchada bem diante dos meus olhos. A pele ficou vermelha e quente ao toque. Aaron mal conseguia andar. Ele se apoiou em mim e fomos mancando até o quarto dele. Ele deitou na cama, pressionando uma toalha gelada contra a perna.
No dia seguinte, os pais do Aaron chegaram ao hotel, arrumaram as coisas dele e o levaram para casa para cuidar dele durante a recuperação. Tudo que eu pude fazer foi acenar enquanto ele ia embora. Tudo aquilo estava começando a parecer suspeito. E se o Jack estivesse afastando os caras novos que eu conhecia? Afinal, ele disse que eu ainda ouviria falar dele. Talvez ele estivesse tão ressentido que decidiu se vingar de mim pelas minhas costas. Falei pra Amy sobre as minhas suspeitas. Os olhos dela se arregalaram e ela perguntou se eu tinha enlouquecido de vez. Só me ajuda a descobrir o que tá acontecendo. Alguns dias depois, enquanto tomávamos café da manhã, um terceiro cara se aproximou. O nome dele era Robert. E dizer que ele era bonito nem chega perto da realidade. Ele parecia uma obra de arte ambulante, puro músculo esculpido. Comecei a sair com Robert. Íamos juntos para a academia e depois explorávamos trilhas e a natureza. Tudo estava indo muito bem e eu quase parei de esperar que algo desse errado. Mas um dia de manhã, Robert disse que precisava ir embora. Aparentemente, ele havia recebido um e-mail do patrocinador de seu time. O e-mail dizia que Robert precisava ir imediatamente para um centro de treinamento fora do estado, ou perderia o patrocínio. Ele arrumou as malas às pressas e saiu de táxi sem sequer olhar para trás. Foi aí que eu percebi que o Jake não tinha nada a ver com isso. Aos poucos, minhas suspeitas se voltaram para a pessoa que estava ao meu lado todos os dias. Comecei a suspeitar da Amy. Afinal, todos aqueles caras estavam dando em cima de mim, não dela. Comecei a voltar mentalmente aos acontecimentos, juntando as peças. Pouco antes de as coisas darem errado com Michael, a Amy tinha desaparecido por meia hora. Pouco antes do Aaron ser ferido por alguma coisa na água, a Amy tinha ido buscar uma toalha. E pouco antes do Robert ir embora, ela passou um tempo suspeitamente longo no celular. Eu não queria acreditar que minha melhor amiga pudesse me trair assim. Então decidi que, da próxima vez que um cara desse em cima de mim, eu estaria preparada. Descobriria quem estava por trás daquilo, não importa quão chocante fosse a verdade. Mas claro, para minha sorte, ninguém mais deu em cima de mim depois disso. Eu já estava começando a me perguntar se algum boato estranho estava circulando sobre mim. Numa noite, eu estava sentada no bar, me sentindo péssima. Laura, por que você está sentada aí com essa cara triste? Você está num resort, não deveria estar se divertindo? E foi aí que me veio a ideia. Tom, preciso da sua ajuda. Contei a ele que alguém estava sabotando todos os caras que demonstravam interesse por mim e que eu estava determinada a descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. Pedi pro Tom dar em cima de mim e flertar um pouco, fingindo ser apenas mais um cara qualquer do resort. Tom deu um sorriso de canto e disse que topava. No dia seguinte, ele se esforçou ao máximo para me conquistar e, sinceramente, me deixou sem fôlego. Tom preparou um piquenique ao pôr do sol com uma montanha de frutas. Depois, sugeriu uma competição para ver quem conseguiria construir o castelo de areia mais ridículo. Ele me levou para passear pelo mercado local, onde experimentamos frutas grátis. Também dançamos ao som de músicos de rua. Tudo o que fazíamos era simples, mas muito fofo e romântico. Eu senti algo dentro de mim começando a derreter. Comecei a postar fotos nossas juntos nas redes sociais, enquanto observava discretamente ao redor, esperando que algo estranho acontecesse novamente. Sempre que o Tom e eu passávamos um tempo juntos, acabávamos tendo longas conversas profundas. Ele me contou que sua namorada o deixou. Ele foi trabalhar no resort como bartender, esperando esquecer ela e recomeçar. Enquanto o ouvia, percebi o quanto nós tínhamos em comum. Então, contei ao Tom sobre o Jake. Mas um dia, o gerente do bar onde o Tom trabalhava foi até ele e pediu para falar em particular. Eu vi o Tom franzir a testa e acenar com a cabeça enquanto o gerente falava. Um minuto depois, ele voltou. Alguém reclamou da qualidade das bebidas do bar. Estão me suspendendo por alguns dias enquanto investigam. Achei que seria o fim. E que ele nunca mais se aproximaria de mim, assim como todos os outros caras antes dele. Mas o Tom não era como os outros. Ele continuou me encontrando mesmo assim. Ele segurava minha mão e dizia que não era tão fácil de assustar. Sabe, eu percebi uma coisa estranha. Pouco antes de o gerente me chamar, um senhor foi falar com ele e passou um bom tempo conversando. Foi quando percebi que eu estava enganada. Eu tinha culpado a Amy sem motivo. Eu suspeitei da minha melhor amiga pelas coisas mais horríveis. Senti tanta vergonha que queria desaparecer. Amy, me desculpa. Pensei que você estivesse por trás de tudo isso. Achei que você estava armando pros caras que davam em cima de mim. Amy me encarou incrédulo por um segundo. Depois caiu na gargalhada. Eu não tenho inveja porque os caras chegam em você e não em mim. Homens são a última coisa na minha cabeça agora. Tô me divertindo muito mais assistindo às suas aventuras. Nos abraçamos e eu pedi à minha melhor amiga que me ajudasse a investigar o que realmente estava acontecendo. Bolamos um plano simples. Eu continuaria saindo com o Tom e andando pelo resort com ele.
enquanto a Amy nos seguiria discretamente à distância, ficando de olho em qualquer coisa suspeita. Tom concordou em ser a isca, mesmo achando tudo aquilo ridículo. Começamos a andar juntos, sempre atentos ao nosso redor. No final da tarde, a Amy correu até mim e disse que o senhor que o Tom havia mencionado realmente parecia estar nos seguindo. Ele surgia de trás das palmeiras, sentava nos bancos com um jornal e fingia ler, enquanto na verdade estava nos observando. Finalmente, Amy, Tom e eu criamos coragem para confrontá-lo. Com licença, quem é o senhor e o que exatamente quer de nós? O homem nos olhou por cima dos óculos escuros, completamente calmo. Pessoal, sinceramente, não faço ideia do que vocês estão falando. Eu só estou passando as férias aqui. Droga, não conseguimos quebrá-lo. O homem parecia tão sincero que até eu comecei a duvidar. E bem no meio da nossa investigação, meu pai ligou. Querida, como estão as férias? Estão bem, pai. Você dança muito bem. Eu vi. Do que você tá falando? Sabe, quando você dançou ao som daqueles músicos de rua. Eu vi no seu perfil. Foi quando meu coração disparou, porque eu tinha certeza de que não tinha postado nenhum vídeo. Eu nem sequer tinha filmado eu e o Tom dançando. Algo estava errado. Eu não postei nenhum vídeo. Como você soube disso? Houve um longo silêncio. Então meu pai suspirou e finalmente contou a verdade. Ele tinha enviado alguém para me vigiar no resort porque estava preocupado comigo. E, de repente, tudo fez sentido. Então era ele. É por isso que aquele homem estava lá. Eu sabia que meu pai trabalhava pro FBI. Sempre tive orgulho disso. Mas nunca imaginei que ele enviaria um agente para espionar a própria filha. Eu estava furiosa. Por que você não deixou eu me envolver com nenhum daqueles caras? Porque eu não confio neles. Veja o Michael, por exemplo. Descobri algumas coisas bem perturbadoras sobre ele. Ele tem histórico de brigas e de tratar mal as garotas. Então meu pai realmente me protegeu de alguém que podia ser perigoso. Quanto ao acidente do Aaron, ele disse que não tinha nada a ver com aquilo. Tinha sido apenas um incidente infeliz. Laura, nenhum daqueles caras te merece, incluindo o Jake. Fiquei tão furiosa que quase derrubei meu celular. Então você armou pra ele também? Você sabotou nosso relacionamento de propósito? Meu pai foi obrigado a admitir que sim, mas continuou insistindo que o Jake estava longe de ser inocente. Descobri que o Jake estava saindo com outra garota, de uma família muito rica, e ele só estava com ela por causa do dinheiro. Eu nunca percebi nada, porque o Jake levava uma vida dupla e tinha ficado incrivelmente bom em esconder seu segundo celular. Ele apagava todos os rastros tão bem que eu jamais teria descoberto sozinha. Meu pai usou seus contatos para descobrir toda aquela história suja. E foi por isso que ele decidiu garantir que terminássemos. Ele acreditava que estava me salvando de uma pessoa realmente horrível. Pai, pare de se meter na minha vida. Eu já tenho idade suficiente para cuidar dos meus próprios relacionamentos. Eu mesma decido com quem saio e com quem passo meu tempo. Meu pai soltou um suspiro pesado e prometeu não interferir mais. No dia seguinte, o homem desapareceu do resort tão discretamente quanto tinha aparecido. Finalmente, consegui respirar em paz. Continuei saindo com o Tom. Caminhávamos pela praia, tomávamos sorvete e finalmente paramos de olhar para trás procurando um espião secreto. Perto do fim das férias, fui até a Amy, a abracei e a agradeci por ter me convencido a vir para o resort. Todas essas aventuras, todas as suspeitas e revelações chocantes realmente me ajudaram a esquecer o Jake de uma vez por todas. Quando cheguei em casa, fiquei brava com meu pai e me recusei a falar com ele no começo. Mas então, certa noite, entrei na sala e o vi sentado no sofá, assistindo vídeos antigos da família. Na tela, eu ainda era apenas uma garotinha. Minha mãe estava sentada ao lado do meu pai, rindo. Ela ainda estava viva naquela época, e nossa família era feliz e completa. Olhei para o rosto do meu pai, o sorriso triste em seus lábios, e, de repente, percebi que eu era o mundo inteiro dele. Ele só tinha medo de perder mais alguém que amava. Então me sentei ao lado dele e tivemos uma conversa séria. Depois que sua mãe morreu, assumi a responsabilidade de cuidar de você. Eu me preocupava com cada passo que você dava e sempre tentei ficar de olho em você, mesmo sem ter me pedido. Obrigada por cuidar de mim, pai. Mas sou adulta agora e consigo decidir sozinha quais caras merecem minha atenção e quais não. Meu pai me abraçou e prometeu que pararia de interferir na minha vida. Então, alguns dias depois, quando eu já tinha praticamente deixado todo aquele drama pra trás, Tom me mandou uma mensagem. Laura, foi difícil conseguir seu número. Quer sair qualquer dia desses? Vou estar na sua cidade daqui a 2 semanas. Eu sorri e respondi, eu adoraria. Naquele momento, percebi que era o começo de algo novo. E você? Quais coisas emocionantes aconteceram nas suas últimas férias?